Eu estou fazendo uma série sobre vitória e hoje eu quero falar sobre vitória, sobre sonhos e projetos. Quem de vocês são sonhadores? Você sabe que eu já tive muitas comemorações do meu aniversário de modo muito especial. Mas tem algumas que marcam mais. E um dia, uma pastora que foi pregar no meu aniversário, ela falou que a pessoa que mais se assemelhava, personagem bíblico, que mais se assemelhava a mim na Bíblia, pelo menos na avaliação dela, era José. E eu me senti lisonjeada, né? Porque eu de fato sou uma sonhadora. Mas é importante que nós sejamos sonhadores. Que sonhemos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Projetos são resultado de sonhos, mas é importante que nós tenhamos sonhos. Vocês sabiam que metas, elas nos dão foco, mas o sonho nos dá poder. Essa é uma frase do John Maxwell, um coach americano que nos ensina muito sobre empreendedorismo, sobre avançar, sobre conquistar. E ele fala sobre isso. Sonhos trazem poder para nós. Sonhos são como uma força que nos leva para frente. É o que nos traz esperança. Então nós devemos ser sonhadores. Talvez a gente pense que sonhos fazem parte da vida do jovem, mas não mais da vida dos adultos ou dos velhos. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo viesse sobre o homem, os velhos sonhariam. Ou seja, o Espírito Santo nos dá uma capacitação de sonhar em todas as fases da nossa vida. Portanto, o seu sonho é algo poderoso que você possui. Não deixe ninguém enterrar os seus sonhos e muito menos você enterre os seus próprios sonhos. Amém? Você tem sonhos? Se você não tem, você precisa adquirir um. Busque a Deus para saber o que é que Deus tem para a sua vida. Há 3 aspectos muito importantes para se obter vitória nos seus sonhos e projetos. Os 3 aspectos são ser íntegro, ter o favor de Deus e entender o propósito. É ser, ter e entender. Diga comigo, ser, ter e entender. Ser íntegro. Ter integridade para que Deus possa te favorecer. Como consequência, ter o favor de Deus sobre a sua vida. E nós que somos filhos de Deus, temos uma capacidade, temos um presente especial do próprio Pai Celestial, que é a sua graça e o seu favor nas nossas vidas. E entender o propósito de Deus. Quando somos, temos e entendemos, não tem como não viver plenamente os nossos sonhos. Nós vamos ver esses aspectos muito fortes na vida de um sonhador que é José. Quando a gente fala sobre sonhos, a gente logo lembra do personagem bíblico José, um dos filhos do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos. E os seus filhos, os 12 filhos, foram chefes de 12 tribos. E dessas famílias nasceram a nação de Israel. José foi um deles. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. Quem não conhece? Levanta a mão. A maioria das pessoas aqui conhecem a história de José. É bom porque eu não preciso citar tantos detalhes. Em primeiro lugar, José, ele foi íntegro. O primeiro aspecto, ser íntegro, era real na vida de José. José foi o personagem bíblico de toda a história narrada na Bíblia
que não se menciona nenhum defeito. Não há nenhuma falha na história de José. Não há nenhum defeito descrito. Mas ele era um ser humano, havia erros, havia defeitos, mas não foi descrito, porque não foi intenso ou não marcou a sua vida de forma negativa. Provavelmente ele teve tentações e lutas, mas ele foi vencedor nas suas lutas. Ele foi um homem íntegro. Para que nós sejamos íntegros, é importante que Deus trabalhe no nosso caráter. E domingo passado eu falei sobre provas e tentações. E Deus usa de provas e tentações para que nós nos tornemos íntegros, em nada deficientes. E a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz que nós temos que ter alegria por passarmos por muitas tribulações. Quem tem alegria? A hora que você está no perrengue, na luta, é difícil ter alegria, mas você tem que adquirir a alegria espiritual, porque você vai entender o que Deus está querendo produzir em você. E o texto diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Deus vai trabalhando as nossas deficiências através das provas, porque Ele quer que nós tenhamos integridade no nosso caráter. José foi provado e aprovado em diversas circunstâncias. Você sabe que José não tinha ideia da aventura que ele iria viver. Porque José foi o filho da velhice de Jacó. E ele era o filhinho predileto. Sabe aquele filhinho queridinho? O pai fazia tudo o que ele queria. Tanto é que isso gerou muito ciúme entre os seus irmãos. E ele não sabia o que ele ia viver na sua vida. Uma grande aventura. Ele não tinha nem ideia. Você sabe que tem uma frase da Oprah Winfrey, que é uma entrevistadora muito famosa nos Estados Unidos, vocês devem conhecer, e ela diz assim, ela que galgou uma jornada de muito sucesso, ela diz assim, que nós não precisamos saber todos os passos da nossa vida, nem todos os passos em direção à realização dos nossos sonhos, a gente só precisa saber o próximo. Então, quando você tiver um sonho, não tente adivinhar como que vai ser a sua trajetória, porque vai ser difícil que Deus revele todos os passos. Deus vai revelando a cada passo nas nossas vidas. E foi assim com José. Você sabe, quanto aos eventos que aconteceram na vida dele, é importante também que nós entendamos que fugiu ao seu controle. Ele não poderia imaginar tantas coisas que iriam acontecer. Você sabe que tem uma frase que ela expressa muito bem essa realidade, que diz que nós não temos controle naquilo que acontece conosco. Eu não tenho, José não teve, você não tem. A única coisa que nós podemos controlar é o que acontece dentro de você através dos acontecimentos que você vive. Primeiro lugar, o primeiro acontecimento que aconteceu na vida de José foi a reação do ciúme dos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José era sempre o espia do seu pai, para saber o que os outros irmãos mais velhos estavam fazendo. E teve uma vez que os irmãos estavam levando o rebanho bem longe. E Jacó falou para José, vai ver o que está acontecendo com os seus irmãos e me traz notícias. E assim José foi ver o que estava acontecendo.
Quando os irmãos avistaram ele de longe, planejaram matá-lo. Era tão grande o ciúme e o ódio, porque além dele ser o predileto, Jacó tinha feito uma roupa especial para José. Uma túnica toda colorida, de mangas largas, ou seja, aquilo representava o favoritismo, a predileção do seu pai, e aquilo gerou fúria nos outros irmãos. E quando os irmãos viram José de longe, tentaram arquitetar um plano para matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, disse: não façamos isso, vamos jogá-lo numa cisterna. Porque ele queria dar um jeito de livrar José. Aí José chega, eles amarram José e jogam numa cisterna, num poço que não havia água. E aí eles ficaram tentando saber, o que de fato iriam fazer. Porque alguns queriam matá-lo, outros ficaram com medo. E Judá, um dos seus irmãos, pretendia livrar José. Só que ele teve que se ausentar do grupo. E enquanto ele estava fora, os irmãos tiveram outra ideia. Porque passou ali uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. E ao longo do caminho eles iam trazendo muitas coisas e mercadorias e escravos também para o Egito. E aí eles tiveram a ideia brilhante de vender José como escravo. E José foi vendido como escravo. E ele foi então levado para o Egito. Você imagina você, de um filho favorito, onde tinha todas as regalias na sua casa, se tornar um escravo. Em Gênesis 37, 28 diz assim: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Nesse primeiro episódio, José enfrentou a inveja e o ódio dos seus irmãos. José, ele tinha, além de se sentir uma autoestima, devia ser muito elevada, porque ele era o predileto do pai. Mas Deus havia dado sonhos a ele, que ele seria maior do que seus irmãos, maior do que seu pai e que a sua mãe. E de repente, ele tem que enfrentar a inveja dos seus irmãos e o ódio dos seus irmãos. E ali, todo o seu projeto, provavelmente o seu sonho de que um dia ele seria grande, estava sendo frustrado, porque ele passou a ser um escravo. Como que um escravo seria maior do que todos? Impossível. Ele enfrentou a inveja e o ódio. E quando nós temos sonhos, quando nós declaramos os nossos sonhos, quando nós extravasamos os nossos sonhos, e há pessoas que dizem: quando você sonhar grande, não comente com ninguém. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando você tem um grande sonho, você pode até, em algumas ocasiões, por sabedoria, não explanar o seu sonho. Mas não tem como. Quem é cheio de projetos, quem é cheio de paixão, quem tem um sonho, não consegue conter o que se sonha. Você lembra do grande discurso do Martin Luther King? Em 1963, há 40 anos atrás, ele fez um discurso lá em Washington, D.C., e ele foi conhecido por uma grande frase. E qual era a frase que ele foi conhecido? Eu tenho um sonho. I have a dream, I have a dream. E ele repetiu várias vezes, e ele falou o sonho que ele tinha, porque aquele homem era cheio de motivação para a sua vida. Quem sonha vai declarar e vai suscitar inveja. E pessoas vão tentar te colocar, e muitas vezes em lugares áridos, para que isso não realize. Mas, como ele não pôde controlar aquilo que passou com ele, ele pôde controlar o que passou dentro dele. José foi um
um irmão que ele não passou a ser, ou um homem que não passou, um jovem que não passou a ser ressentido e amargurado por isso. Tanto é que quando ele chega no Egito, ele passa a ser escravo de Potifar, o comandante da guarda do faraó, e ele é bem sucedido naquela tarefa. Ele, como escravo, foi o melhor escravo. E Potifar, o seu senhor, foi dando cada vez mais posição para José. E ele chegou na tal posição de confiança de Potifar, que Potifar disse assim: José, você tem nas suas mãos tudo que eu tenho. Você tem acesso a tudo, eu confio em você. Só a minha mulher que não. Cuidado com ela, ela é minha. Só que foi nesse momento que o segundo evento aconteceu, fora do seu controle. Ele, quando estava nessa posição tão bem colocada, não é, já estabilizado como servo, com muito sucesso, ele foi caluniado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar colocou os olhos naquele jovem e quis aquele jovem. E aí ela tentava seduzir José e José não se entregava a ela. Até que teve um momento que ela ficou sozinha com José e ela tentou, né, agarrar José, e José sai correndo e ela fica com as vestes de José na mão. Naquele momento ela grita para que os outros empregados ouçam a ela e pensem que José tinha atacado a ela. E depois que Potifar chegou, ela contou que José havia assediado. O texto lá em Gênesis 39, 17 e 18 diz assim: então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. José enfrentou a calúnia. E muitas vezes enfrentamos calúnias. Pessoas podem se levantar contra você e dizer coisas que não são verdadeiras, que são mentirosas, para atrapalhar na sua jornada, na sua caminhada, no seu sucesso. Não estamos isentos a isso. Pessoas podem até achar que estão vendo o que é verdadeiro, mas pessoas podem inventar coisas sobre você. E somos sujeitos a calúnias, mas isso não pode impedir que nós avancemos nos nossos sonhos e projetos. Quem já foi caluniado, levanta a mão. Às vezes somos caluniados por pessoas até bem próximas de nós. Pessoas que desejam algo e quando não têm, inventam histórias sobre nós. Mas José, como ele reagiu a isso? Ele não teve controle sobre a situação, mas ele teve controle sobre os seus sentimentos. Ele foi fiel a Deus e a Potifar. As tentações não sucumbiram. Você imagina, um jovem provavelmente estava no auge dos seus hormônios, sozinho ali como escravo, assediado por uma mulher provavelmente rica, uma mulher rica que devia ter acesso a todas as coisas para que se tornasse bela e atraente. Mas ele foi fiel, porque quando ele estava passando pela provação, ele disse para a mulher, ele disse assim: como eu posso pecar contra o meu Deus e contra Potifar? Ele reagiu à calúnia com o bem, ele reagiu ao mal com o bem. Ele foi capaz de se sustentar na integridade e suportar a calúnia. Depois ele foi preso injustamente. Por conta disso, Potifar acreditou, é lógico, na mulher dele. E pôs José preso ali nas celas, na prisão. E aí, naquele lugar, ele passou outro momento difícil na sua vida, porque ele enfrentou a injustiça. É muito difícil sofrer injustiça. Quando você paga pelo que você deve, a gente engole. É difícil, mas você está pagando por aquilo que você fez. Mas quando você tem que pagar pelo que não fez, não é fácil.
Mas na nossa caminhada, na nossa jornada, acontece muitas vezes isso. Gênesis 39 e 20 relata o que aconteceu. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos dos reis estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. Mas a prisão não aprisionou a alma de José. Ele continuou sendo excelente no que fazia. Tanto é que o chefe da prisão colocou a organização de todo o cárcere e a prisão na mão de José. Havia um espírito de excelência na vida daquele homem. Ele enfrentou a injustiça com o quê? Com trabalho. Com excelência, ele respondeu de forma afirmativa, ele mostrou o melhor de si. E ele ali se tornou chefe do cárcere. Sabe, isso me lembra muito aquelas pessoas que muitas vezes quando são aprisionadas não têm o seu espírito aprisionado. A gente conhece a história do Mandela, é uma história que nos inspira muito. Um homem que tinha um sonho, libertar a África do Sul do domínio dos ingleses. Queria liberdade para o seu país. E ele batalhou muito, ficou 20 anos preso. E ele disse que aquela prisão não matou o seu sonho. Tanto é que depois da prisão ele saiu para ser o primeiro presidente negro da sua nação. Isso não é lindo? Nada pode matar o nosso sonho, os nossos ideais. Sejamos cheios de ideais. A gente tem que entender que a nossa vida aqui, ela é passageira, mas quando nós passamos, nós devemos deixar um impacto. Para a nossa geração, nós devemos trabalhar por bem. Não importa o que você faça, ele estava na prisão e ele estava se destacando na prisão. Não importa a posição que você ocupa, você pode ser luz e pode se diferenciar de todos que estão ao seu lado. Amém? Tenha sonhos, sonhe grande. Sonha ser distinto entre uma multidão. Você pode trabalhar num lugar onde você está sozinho, mas aquele lugar vai ser tão excelente que vai te destacar. Você pode trabalhar com 20 pessoas ao seu redor, mas se você tiver um sonho de Deus na sua vida, você vai se destacar de todos aqueles que estão ao seu redor. Você tem que se inspirar em José. Mas José ficou ali. E um outro evento aconteceu na sua vida. O copeiro e o padeiro do rei foram presos, porque cometeram alguma infração contra o faraó. E eles foram presos. E quando eles estavam na prisão, José cuidava deles e eles tiveram um sonho. E contaram para José e José deu a revelação dos sonhos. Ele disse para o padeiro. O padeiro teve um sonho que ele colocava muitos cestos na sua cabeça e tinha no cesto central provavelmente um bolo especial e vinham as aves e comiam do bolo. Tinham 3 cestos. E José trouxe a revelação. Olha, daqui 3 dias você será chamado na presença de Faraó e você será condenado. E você perderá a cabeça, eu acho que é esse detalhe. Ele será morto. E ele foi morto. Isso realmente aconteceu. E o padeiro, o copeiro teve um sonho. Ele via uma videira com 3 ramos e ele pegava as uvas, espremia e servia para o rei e o rei tomava do vinho. E José disse, esses 3 ramos significam 3 dias, daqui 3 dias você será chamado diante do faraó e você será restabelecido na sua posição e voltará a servir o faraó. De fato isso aconteceu. Só que José falou assim, quando isso acontecer, vocês se lembrem de mim. Pelo menos o copeiro que ia ficar vivo poderia se lembrar. Mas ele enfrentou a ingratidão e a indiferença do copeiro. Porque o copeiro assumiu a posição dele e esqueceu de José. Às vezes a gente faz coisas
podemos ter gratidão ou reconhecimento, mas nem sempre. Às vezes enfrentamos ingratidão e indiferença das pessoas, mas isso não pode nos paralisar. Temos que caminhar, temos que servir, temos que ajudar, temos que tocar. Nós teremos frutos, né? Jesus disse que a gente tem que jogar semente, a gente tem que semear o bem, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que abençoar as pessoas. Você nunca sabe a semente que vai dar fruto. O nosso trabalho é fazer o bem. A colheita vem de Deus. Amém? José enfrentou a ingratidão e a indiferença. Só que ele não perdeu a paciência. Ele esperou a outra oportunidade e a outra oportunidade chegou. E a gente percebe que José foi íntegro. Nos acontecimentos, todos os acontecimentos muito difíceis em sua vida, ele sempre teve uma resposta positiva. Então ele foi íntegro. Ser íntegro, um dos aspectos da prosperidade, da vitória num sonho. Segundo lugar, para você ser vitorioso no seu sonho, para você ser vitoriosa no seu sonho, é importante ter o favor de Deus. Diga, ter o favor de Deus. José é marcado por uma frase. Eu, quando lembro da história de José, além do sonho, essa frase marca a história de José. Qual é a frase? Vamos ver quem sabe. Deus era com José. Quando a história de José era descrita, várias vezes está dizendo assim, e Deus era com José. Ele tinha o favor de Deus e havia reconhecimento nisso. Deus quer te favorecer a ponto das pessoas olharem e falar, ah, ele tem o favor de Deus, Deus é com ele. Ele foi próspero na casa de Potifar. Gênesis 39, 2 diz assim, o Senhor era com Josué. Diga, o Senhor era com Josué, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Você pode prosperar em qualquer posição. Se Deus te colocou lá, não reclame. Porque tem gente que fala assim, imagina que José podia pensar assim, mas o meu sonho é que eu seria maior que meus irmãos, meu pai e minha mãe, e eu estou aqui escravo, então olha, eu vou desistir da vida. Ele podia dizer, ah, isso aqui não é lugar para mim, eu vou ser grande. Estou sendo escravo aqui. E fazer aquele tempo de escravidão uma vida relaxada, como muita gente faz. Tem gente que fala assim, olha, eu estou ocupando essa posição aqui, né, na minha empresa, no lugar onde eu trabalho, mas isso aqui, eu não mereço isso não é para mim. Eu quero coisas maiores. Deus pode até te dar visão de coisas maiores, mas se você não for fiel aqui, Ele não vai te levantar. Quem não é fiel no pouco, não é levantado sobre o muito. E ele foi um escravo excelente. Fez tudo com excelência, porque o Senhor era com ele. Ele tinha o favor de Deus. Ele foi próspero na prisão. Gênesis 39, 23 diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente vê que existia aqui uma parceria, porque ele fazia tudo com excelência. Ele não fazia relaxado, porque Deus não está no meio de relaxo, não. Tem gente que trabalha, não gosta de onde está trabalhando, sai e mete pau no patrão, né? Diz que os ônibus... Tem muita gente que conta que quando os ônibus saem de uma empresa, ou vários trabalhadores saem assim, diz que tem uma fofocaiada dos chefes. Você não pode fazer parte desse grupo. Você tem que ser fiel, porque o Senhor não vai estar com você no meio de maledicência. Você tem que abençoar quem está acima de você, seja bom ou mal.
Porque se ele não for bem, você também não vai. Se o dono da empresa não for bem, você não vai poder prosperar também. Então, o Senhor é com aquele que merece ter o Senhor com ele. Porque o favor do Senhor é extenso a todos, porque Deus ama a todos. Mas Deus não convive com o mal. Se você for uma pessoa que dá um mau exemplo, como que Deus vai ser visto em você? Não vai. Não tem como. E o favor do Senhor não ficará presente em sua vida. Então mude o que está dentro de você. E o que está fora, quem vai mudar é Deus. Amém? Você não tem controle do que está fora, você tem controle do que está dentro. Ele foi próspero na administração dos cereais do Egito. Que é outra fase de José. Vocês lembram que o copeiro foi de volta servindo o faraó. Só que ele se esqueceu de José. Passaram-se anos, eu acho que foram 2 anos. E faraó teve 2 sonhos que o perturbaram muito. E os magos não souberam interpretar. E ele queria a interpretação daquele sonho, porque ele sabia que aquele sonho vinha de Deus. E os magos do Egito não puderam interpretar. E aí o copeiro lembrou de José, que havia interpretado o sonho dele. E falou, olha, tem um moço na prisão, um hebreu, e ele tem o espírito do Deus vivo. E ele vai adivinhar. Ele vai trazer a interpretação dos sonhos. E de fato o faraó trouxe ele à sua presença. E contou os sonhos. E ele disse, a interpretação dos sonhos, dos 2 sonhos é a mesma. E o sonho era, subia do Nilo 7 vacas gordas. E depois vinham 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. Depois o outro sonho era que ele via a plantação de espigas e tinham 7 espigas muito bonitas. E depois vinham 7 espigas que estavam secas e comiam as 7 espigas bonitas, cheias de vida. E José disse, a interpretação é uma só. O Egito e toda a terra passará por 7 tempos, 7 anos de fartura. E depois virão 7 anos de fome na terra. E aí, ainda o espírito de sabedoria do Senhor estava sobre ele, porque ele já havia administrado a casa de Potifar, a prisão e o espírito da excelência e da administração estava na sua mente. E ele disse assim, eu tenho um conselho para dar para o Senhor, para o rei, para o faraó. Não sei como era a tratativa ali. Mas, nos 7 anos de fartura, cobre 1/5 de toda a produção e armazene isso. Aliás, a criação de silos, como se vê hoje, diz que foi feito naquele tempo. A orientação de Deus para a vida de José, olha como era o favor de Deus na vida dele. E foi o que Faraó fez. Só que, quando ele trouxe aquela revelação e aquele conselho, o faraó e os seus líderes viram tanta sabedoria que Faraó disse, você será o segundo no meu reino. Porque o Espírito do Deus vivo está sobre você. E você é favorecido e Ele nos favorecerá através de você. Em Gênesis 41, 53 a 57 diz assim. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Todas as nações começaram a passar fome, mas o Egito tinha muito pão, porque havia armazenado durante 7 anos. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo ao faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, e o que ele vos disser, fazei.
Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Todo mundo passava por fome e eles sabiam, olha, lá no Egito tem pão, e eles iam lá comprar. Gente, por conta disso, o faraó, ele recolheu todo o dinheiro existente no Egito. Depois, quando acabou o dinheiro, a população passou a comprar o pão, o trigo, com seus animais, e todo o rebanho do Egito passou para o faraó. Onde estava José havia prosperidade. A riqueza dos céus era derramada. Da onde ele estava por conta do favor de Deus na sua vida. E ele prosperou ali naquele lugar. Houve o tempo da humilhação, mas ele foi fiel na humilhação. Houve o tempo da exaltação e ele foi fiel na exaltação. Porque houve o tempo em que ele foi levantado e se tornou segundo. Só o faraó era maior que ele na terra do Egito. A nação poderosa daquele tempo. Em toda a face da terra. Ele se tornou segundo. Deus o levantou e o exaltou. O sonho se realizou. Então quando você tiver um sonho, não abra mão do seu sonho, não deixe ninguém enterrar o seu sonho, nem os seus próprios sentimentos. É como a gente vê aqui na situação de José, ele não teve controle sobre os eventos, você não tem, não importa o que você passe, pode ser a pior coisa do mundo. Fique firme, seja fiel a Deus, haja com integridade, que você alcançará o favor de Deus. E Deus será com você até que o seu sonho se realize. Por último, ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito quando Deus havia levantado. Ele teve um sonho. Deus havia dado sonhos a José que ele seria maior em posição que os seus irmãos e seus pais. Aqui tem um texto, eu ia ler, mas é um texto muito grande, eu vou ler só o segundo sonho. O primeiro sonho foi o seguinte. Numa colheita havia 12 feixes de trigo, representando cada filho de Jacó. Só que o feixe de José ficava no meio da roda dos 11 e era alçado às alturas. E ele contou isso para os seus irmãos. E os seus irmãos disseram, que você está dizendo que você será maior que nós? Aí ele teve um segundo sonho, eu vou ler o segundo sonho. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. E foi o que aconteceu. Por causa da fome, Jacó pediu que parte dos seus filhos fossem para o Egito comprar cereal para fazer o pão. E quando eles se apresentaram diante de José, havia passado acho que muitos anos, acho que 13 anos, muitos anos se passaram, então eles não reconheceram José. Provavelmente José com trajes egípcios não foi reconhecido. E quando eles se apresentam a José, José tem uma comoção. Não é capaz de olhar para eles e sai e chora. E ele arquiteta todo um plano para ganhar o coração dos irmãos. Mas o fato é que ele perdoa os seus irmãos. E aí vem os seus irmãos, depois de um tempo eles trazem Benjamim, que era o seu irmão por parte de mãe, o irmão mais novo, e também Israel, Jacó, depois que tudo é revelado. Em outro momento que eles voltam para o Egito, José se revela a eles. Essa história é muito linda, mas eu não vou entrar nos pormenores. José, quando se revela a eles, eles ficam com medo.
de que ele faça mal, porque imagina, ele está numa posição superior, podia matá-los, mandar matar todos, mandar prender todos. No entanto, ele libera perdão para os seus irmãos. Ele entende o propósito. Ele diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Gente, o sonho se cumpriu. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos. Eu acho que no processo talvez José tenha se esquecido dos sonhos. Mas Deus era com ele. E os sonhos de Deus na vida de José, como na minha e na sua vida, não é passado desapercebido. Se Deus tem um plano para você, ninguém rouba. Demônio não tem poder, pessoas não têm poder. Só você que tem poder para sair dos caminhos do Senhor e não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mais ninguém. E ele se lembrou do seu sonho. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. José entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aqui no primeiro momento ele ficou irritado. Ele elaborou um plano para que eles trouxessem Benjamim, o seu irmão, até ele. Benjamim é trazido, mas num segundo momento ele perdoa os seus irmãos. E essa é uma história, gente, que quando a gente lê, não tem como não chorar. Eu lendo ontem, pela sei lá quantas milésimas vezes, lendo essa história, fiquei em lágrimas, porque é muito emocionante a capacidade desse homem de ser segundo o coração de Deus e fazer o que Deus esperava dele. Ele entendeu o propósito. E ele disse para os seus irmãos, que deixa eu ver, o texto, disse José aos seus irmãos, Gênesis 45, 4 e 8, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou antes de vocês. Eu vim aqui porque Deus me enviou para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Quando o sonho acontecer, você tem que dar glória para Deus. Ele diz: foi Deus que me enviou. Não foi vocês. Não foram vocês. Nós temos que reconhecer a Deus nos nossos caminhos e Ele endireitará a nossa vereda. Reconheça a Deus até quando Ele colocar uma pessoa para te atormentar. Ele deu glória a Deus. Ele abençoou os seus irmãos. E ele se tornou uma bênção. Porque Deus cumpriu o sonho que havia colocado dentro do seu coração. Você tem um sonho? Do you have a dream? Diga: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E isso
faz com que a minha vida tenha mais significado. E haja renovo sempre. Então tenha um sonho na sua vida. E Deus vai realizar os sonhos dele na sua vida. Amém? Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar agora uma música. O Senhor é com você. O Senhor está presente nos seus sonhos, nos seus ideais. Sonhe o sonho de Deus para você. Você não é insignificante, você tem significado. Você é uma pessoa importante para Deus. Você foi gerado no ventre da sua mãe e Deus estava presente todos os dias. Você tem a afeição que Deus programou para você. Você tem as capacitações que Deus liberou na sua vida. Ele te dá sonhos. Tem todo tipo de sonho. Você pode ter um sonho de criar bem os seus filhos, de ver a sua geração prosperar. Você pode ter um sonho de ver alguém ser exaltado e investir nessa pessoa. Você pode ter um sonho de você ser alçado em alguma posição. Você pode ter um sonho de atingir alguma meta, algum objetivo, estabelecer algo importante. No lugar onde você está plantado, na sua família, na sua nação, tenha sonhos, faça a diferença, estabeleça o reino de Deus na terra através dos seus sonhos. Deus quer encontrar pessoas que tenham sonhos, que estejam abertos para sonhar os sonhos de Deus. Amém? Você está disposto a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida? Nós estamos mudando o ciclo. Nós vamos viver um novo ano. Que os seus sonhos possam ser reavivados. Faça plano. Faça planos. Estabeleça metas. Metas te dão o caminho, mas o sonho te dá poder para realizá-los. Amém? Então feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa avivar os sonhos no coração dos meus irmãos. Em primeiro lugar, devemos sonhar com o dia que encontraremos contigo. Devemos sonhar, Senhor Deus, com o seu reino, a sua obra sendo estabelecida na terra. Senhor Deus, nós estamos vivendo o tempo do Natal. Que as pessoas possam ter alegria, possam ter vivacidade, possam ter sonhos, possam ter entusiasmo. Tira toda prostração, tira toda tristeza, todo desânimo em nome de Jesus. Senhor, faz viver em nós os teus sonhos, os teus planos, Senhor Deus, porque nós queremos vivê-los plenamente em nossas vidas. Se você precisa que o Senhor avive os seus sonhos, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto, se posicionando. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, porque aqui nós estamos com dificuldade de locomoção. Mas o Senhor vai te identificar através dessa ação. Então agora ore ao Senhor, peça ao Senhor, declare, fale, diga: Senhor Deus, aviva, Senhor Deus, os sonhos que um dia o Senhor colocou na minha vida. Ore agora ao Senhor. Senhor Deus, tira toda prostração, tira todo desânimo, toda tristeza. Ó Espírito Santo, desça sobre nós com aquele calor, com aquele ardor, com a paixão que desce do céu sobre as nossas vidas. Aquece os nossos corações, Senhor Deus. Nós não queremos ser paralisados por Satanás, nem por aqueles enviados por ele, Senhor Deus, mas queremos ser como José, Senhor Deus, responder positivamente, segundo a tua vontade, as situações que nos sobrevêm, as dificuldades que nos sobrevêm. Senhor Deus, eu oro para que os teus filhos reconheçam o teu favor ao longo do caminho, que eles sejam conhecidos como os favorecidos do Senhor. Senhor Deus, eu oro agora.
Faça, Senhor Deus, essa obra na vida dos seus, porque somos filhos e do Senhor vem a nossa herança e a nossa bênção em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.